exercício é tranquilo. E qual é a importância para o estudo? O estudo, muitas vezes, ele é maçante, ele é chato, muitas vezes é desinteressante. Mas quando você sabe que você tem que cumprir etapas e tarefas para que aquilo possa evoluir, para você conseguir fazer o que é interessante, já cria uma disciplina natural. E eu familiaridade com outras crianças ou pessoas que estudaram, eu vejo que aquilo é mais ou menos comum. Eu não sei vocês que são educadores, aquelas pessoas que praticam esporte, as crianças, elas já, de uma forma orgânica, elas já têm uma disciplina lá condicionada. Eu não sei se vocês percebem essa leitura, tem essa leitura. Ah, sem dúvida nenhuma. E eu vejo essa leitura, por exemplo, na polícia. Já saio da escola e já estou indo na polícia. Todos aqueles que estão já acostumados com esporte, no caso artes marciais, as pessoas já apreendem aquela hierarquia e disciplina. Claro que a gente não é militarizado, não somos, mas toda instituição, seja ela pública ou privada, ela tem uma hierarquia, uma disciplina a ser cumprida, regras a serem cumpridas, que é uma convivência em sociedade. E aqueles que praticam esportes lidam muito melhor com essas situações. É muito mais fácil, ao longo da sua vida, você ter uma convivência de respeito, de ser respeitado, de exigir respeito, e uma convivência social. O esporte eu acho extremamente importante. O esporte, infelizmente, como todas as áreas de educação, ela cultura, a gente não vê uma valorização real e necessária dos governos, tanto no âmbito federal como estadual. E talvez por isso que a gente ainda está muito longe de ser um país que poderíamos ser de acordo com a nossa excelência. Muito bom. Ela vai roubando as nossas perguntas. Fala demais, né? Por isso que eu perdi a voz. Então, Por isso. Pode beber água. Mas aí. eu achei muito interessante esse ponto que você traz sobre como o esporte também ajuda na construção dos valores, né? Então, a gente vê, assim, que muitas vezes o estudo, aonde a gente investe, né, as possibilidades para a nossa carreira, nos ajudam, a escola nos ajuda a construir valores, mas o esporte também. Eu queria que você falasse, assim, rapidamente, quais desses valores para você, com certeza, foi o esporte que te proporcionou para levar para a carreira... para sua carreira profissional? Aí, claro que é uma experiência, é uma análise empírica, claro, eu só posso falar por mim, né? Porque foi o que me agregou realmente de forma a eu até perceber, porque muitas vezes a gente tem algo que nos é colocado, né, através de várias atuações em vários aspectos, inclusive esporte, a gente não percebe que foi por causa de determinado esporte ou atividade que fizemos que conseguimos adquirir isso. Mas algo que eu percebo que foi sim do esporte, para mim, para minha vida profissional, é a situação de lidar com derrotas, com fracassos, da mesma proporção que eu lido com o sucesso ou com vitórias. O que quer dizer isso? Quando eu falei, vou ser delegada de polícia, era pequena, tinha 16, 14 anos, 14, 15 anos. Fiz a faculdade de Direito aqui no Mackenzie. Não parei para estudar para concurso público, fui fazer um mestrado em filosofia na PUC, porque eu falei, é legal filosofia. Me arrependi quando entrei, falei, nossa, estou fazendo outra faculdade, porque é completamente diferente, né? E só fui parar para estudar para concurso em 2006. Eu só fui aprovada em 2011. E o que passa por tudo aquilo? Diversas derrotas, diversos fracassos, diversos nãos, sem você ter algo palpável de saber se você está realmente no caminho certo. Será que eu tenho competência ou capacidade para tal? Porque você não tem resultado concreto. Resultado concreto é aprovação ou reprovação. Isso a gente pode falar também para vestibular, tá, gente? Mesma coisa com concurso público. Concurso público, hoje, o vestibular, os concursos públicos do vestibular para as faculdades mais concorridas é tão difícil. Eu acho que hoje tem agora uma análise de notas, né? Ou ainda há necessidade de vestibular, eu não sei como é que tem o vestibular, sim. Mas tem análise de notas que também já diferencia, né? Em alguns processos. Algumas universidades já estão indo para esse processo aí de aprovação. Na minha época era vestibular e meu sonho, claro, era fazer LARP São Francisco. Passei no Mackenzie, uma excelente faculdade. Então, nesse sentido, a preparação do curso público, por que eu vou correlacionar com o esporte? Quando você está fazendo esporte, quando você compete, eu nunca fui competidora de alto nível. Campeonato Santista, Paulista, Universitário. Mas quando você compete, você tem toda uma preparação em que você fica 4, 5 meses treinando para um campeonato específico. Em 30 segundos você vai lá, toma um tole-tchagui na orelha. Sim. E perde o ponto e perde a luta num preparo de 4 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos.
fala, nossa, o que você vai falar? Se você não está no esporte, se você não tem todo aquele contexto do esporte, você fala, não quero mais olhar para isso, estou indo embora, desisto. Mas o fracasso, ele está correlacionado diretamente com o sucesso. O sucesso só chega para aqueles que fracassaram muitas vezes, que falharam muitas vezes, que trabalharam muito, que tiveram resiliência, que tiveram determinação, que souberam enxergar que não é de imediato que você atinge o sucesso. E no mesmo sentido, quando você já entra para a vida profissional, quando você está ali, todos aqueles dissabores estão... E assim, e agora eu vou falar o lado do sucesso, da vitória. Isso não pode te dar soberba, nem prepotência, nem arrogância, a achar que agora você é o cara. Tá por cima da Claro que não, porque a vida é completamente dinâmica, as situações são dinâmicas, e você o tempo todo está cada hora em uma situação. Então, você está em situações. Se você hoje está numa situação em que você conseguiu atingir o objetivo, claro que foi pelo seu caminho percorrido, mas saiba que se você não continuar trabalhando para isso, aquilo desprona, desintegra facilmente da mesma forma que foi construído. É isso aí. Raquel, o Paulão é do basquete, ele vai falar com você agora. Handball e basquete. Handball e basquete. Dança. Não, dança? Dança. Qual? Várias brasileiras. Ai, eu também sei. E o Paulão, que é do basquetebol, o nosso Michael Jordan, vou falar nosso porque, como você falou dessa situação do fracasso, né? Ele fala muito disso, quanto que ele errou para poder ser a pessoa que é. Paulão, manda aí, Paulão. Não, é isso. Assim, na verdade, assim, eu queria saber se o esporte te ajudou com relação a esse empoderamento de, pô, você delegada, né? Que é uma profissão... Poxa, eu tive poucas delegadas, né? Não sei se aqui no estado de São Paulo, infelizmente, ainda não chegamos a 17%. Muito pouco. Se o esporte te ajudou com relação a isso. Na verdade, era... E quando que deu aquele start, sabe? De você falar assim, pô, eu quero. Teve alguma situação na sua vida que aconteceu, alguma coisa que você... Sei lá, né? Alguma pessoa que você conhece e falou, pô, acho que eu quero esse caminho, é legal. E a partir daquele momento mudou, sabe? Eu quero isso para mim. Eu acho que a gente tem que achar uma profissão, ter o privilégio de escolher trabalhar em algo que a gente se identifique. Porque, claro, você vai trabalhar? Claro que você vai trabalhar. Mas você vai trabalhar com vontade, com alegria. Às vezes, você vai perceber que você está trabalhando e já acabou o horário do trabalho. Aquilo, escolha uma profissão que você ama, que você nunca vai estar trabalhando, não é verdade. Toda profissão tem aquela situação em que é necessário você fazer algo que, de repente, você não gosta tanto. Mas você vai estar tão inebriado pela profissão que você, às vezes, nem percebe que está trabalhando. Claro, quando você está como criança, adolescente, você vai desenvolvendo a sua característica, a sua personalidade própria. E eu me identificava com algumas situações em que, por exemplo, na escola, bullying. Eu via uma criança sendo vítima de bullying, a outra não. Aliás, um grupinho praticando bullying com uma criança. Aquilo me fazia tão mal que eu era obrigada a intervir naquela situação, entendeu? Mas você tinha essa determinação na época de intervir? Não conseguia ver. Eu não conseguia ver aquelas situações que não fazia nada. Eu ia lá me meter na situação, eu ia falar assim, não vai, assim, não é. Tipo, eram situações em que eu não conseguia ficar quieta, me fazia mal ficar quieta, ficar omissa. Por exemplo, também nova, são exemplos assim, né, para você falar por que eu escolhi. Eu estava num elevador, tinha uma fila com várias pessoas e um casal de idosos, eu não devia ser adolescente. Aí outros adolescentes entraram correndo na frente dos idosos. Eu falei, sai daqui, eles vão entrar, vocês vão lá para o final da fila. Assim, um monte de gente presenciando essas situações, esses pequenos atos, ninguém falando nada, mas aquilo me fazia mal se eu não fizesse. Claro que eu arranjei muitas confusões, inúmeras confusões, sem autoridade pública pelo Estado me dada. Eu, uma Zé Mané, estudante, uma adolescente, intrometida, assim, claro que a confusão se arranja. Sabia me defender, claro, artes marciais, etc. Mas não é que eu ia atrás da confusão, eu não conseguia ver situações assim. Aí eu fui estudando, falei, talvez eu queira ir para a área de medicina, médico legista, perícia. Fui mais um tempo, falei, não, acho que eu quero ser delegado de polícia. Por que delegado de polícia? O delegado de polícia é aquele que primeiro tem a oportunidade de garantir a legalidade da justiça de uma situação. Muitos atos que vão até uma delegacia de polícia não são atos de conteúdo penal, não são crimes. Principalmente nas zonas periféricas das cidades ou até do estado, a população é ausente
do Estado presente. O único Estado presente é a delegacia, que fica 24 horas aberta. A população dirige lá, às vezes é problema social, problema de família, de vizinhos, não tem a ver com crime. Mas você tem a oportunidade ali de garantir, de repente, no primeiro momento, um criminoso que ali chega, uma vítima que ali chega, e você consegue, de uma forma rápida, e tem que ser rápida, garantir o primeiro passo da justiça. Então, eu falei, é isso. Só trabalhei nas periferias aqui do estado de São Paulo. Moro aqui na região do centro, né? Agora moro ali em Santa Cecília, morava aqui na região do Paraíso, Jardins. Aliás, a minha casa, morei muito tempo aqui, na Rua do Paraíso. Vizinha. Vizinha. Mas eu sempre trabalhei nas periferias e tive uma oportunidade de olhar realmente com uma lupa, né? Lente ampliada, a realidade social. Muito bom. O Raquel, deixa eu fazer já uma pergunta. Como o Paulo falou da pouca quantidade de delegadas que nós temos, você deu o número de 17%. O ambiente da delegacia é um ambiente masculino? A gente imagina que sim. Estou falando agora aí com uma pessoa de fora, né? Leiga na situação. A gente imagina que sim. É uma realidade. Como é que foi quando você chegou a ter essa situação? Teve muitos problemas? Você foi bem aceita? Foi sempre tudo muito tranquilo? Todo mundo já falou, abriu as mãos para você, falou, pô, vem aqui, Raquel, que legal você está aqui conosco. Ou não era bem assim? A delegacia, a Polícia Civil, é retrato da sociedade brasileira. É inevitável. O machismo estrutural inerente ali é presente, assim como na sociedade. A gente tem pré-julgamentos, preconceitos, situações em que você percebe que existe um menosprezo, até subestima-se, né, a capacidade, pelo fato de ser homem ou mulher. Isso é fato. No primeiro momento, a imagem, claro, e hoje vocês percebem que o machismo ostensivo é repudiado, ninguém tem coragem, só os loucos, mas de manifestar o machismo ostensivo. O velado, só nós mulheres percebemos. Sim. Velado até camuflado de elogios, né? Vou dar esse exemplo, porque tem a ver com... E nas delegacias, eu já cheguei com muita sorte, porque tinham colegas mais velhos nessa delegacia, muito carinhosos, em que eu era como se fossem alunas. E eu tenho toda a humildade de falar que quando você chega, o livro é uma coisa, a situação prática é outra. Então, claro, para deliberar sobre um dos bens mais preciosos do ser humano, que é a liberdade ou restrição da liberdade, é extremamente complexo e é uma responsabilidade absurda, né? Você deliberar sobre atos, ou até mesmo uma situação que chega, se é um estupro ou não. Olha a situação em que você pode colocar um indiciamento, a peste para uma pessoa acusada desse fato. Então, eu tive pessoas que me ajudaram ali no começo. As equipes também respeitavam pela, de repente, convicção e determinação. É assim, porque quando o delegado você delibera, é responsável pelas deliberações ao delegado. Então, eu tive muito problema. Vou pular tudo isso, 3 anos e meio. Assim que eu fui presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, houve uma concorrência, eu, uma delegada novata, assim, saída do estágio probatório, que são 3 anos, sem tradição alguma na polícia, né? E um delegado com 30 anos na polícia já, um delegado homem, etc. Então, houve a concorrência. A gente conseguiu ganhar essa eleição com 75%. Nós fomos, mas a gente percebeu no primeiro momento, olha, todas as delegadas te rejeitam. Ninguém vai querer votar em você. Mas era um preconceito das delegadas com uma mulher ali no cargo. Talvez passaram por preconceitos e aí essa grande barreira, esse grande obstáculo. Vou tentar ser rápida, tá? Para falar, porque eu falo muito. E aí, o que aconteceu? Ali, os próprios homens falaram, mas não interessa. Não tem nem 10%, 15% que vota. Quem vai votar é homem. Então, vamos deixar a Raquel sim. Um grupo novo, idealista, que queria uma nova polícia, né? Falei, então vamos. Então, foi a primeira vez na história que uma delegada de polícia foi eleita presidente do Sindicato dos Delegados, representar todos os delegados de polícia do Estado de São Paulo, sendo sindicalizado ou não, que a nossa sindicalização não é compulsória. Então, temos 2.800 delegados no Estado ativos e sindicalizados 1.850, aproximadamente. Mas, quando há uma necessidade de uma manifestação em nome de todos os delegados, eu falo sem autorização, porque legitimada eu sou a partir do momento que fui eleita. E aí que eu percebi, nossa,
Aí eu vou falar do elogio velado, machismo velado camuflado de machismo. Aí eu vi que eu estava no meu primeiro, segundo mês de mandato em sabatinal o tempo todo. Mas era o tempo todo era questionado, requestionado, aquela mesma situação ou fala já como se, será que ela esqueceu? Ou será que ela merece estar ali? Será que ela tem conhecimento o suficiente? Daí eu estava num evento com delegados pares, contemporâneos, e eu ali como presidente do Sindicato dos Delegados. A mesa composta, um delegado contemporâneo, e vou falar isso, não é exclusividade dos homens, alguns homens são boçais, né? E esse colega boçal falou, Raquel, por favor, doutora Raquel, venha compor a mesa para embelezar esta nossa mesa. Uma mesa formada com 10 homens. E eu. Aí eu sentei à mesa, falei, primeira oportunidade do microfone é minha boca, bom, que eu não gosto de falar. Falei, muito obrigada por estar presente nessa seleta mesa, integrar essa seleta mesa, muito honrada estou. Mas também agradeço o elogio estético, fico feliz que esteticamente também possa servir, mas a minha função aqui é porque eu represento todos os delegados de polícia do Estado de São Paulo, inclusive você, e é por essa importância que eu estou aqui para falar em nome dos delegados de polícia de São Paulo. Assim, é cansativo o tempo todo você ter que combater pequenos atos que muitas vezes, nossa, mas que louca histérica, não consegue receber um elogio, mas não foi um elogio ali. Entendi. A situação não foi elogiosa, né? E N situações, se vocês quiserem, a gente vai ficar só o podcast falando. E te coloca num papel, né, Raquel, como se o seu valor fosse a partir da estética, e quando na verdade não, é o conhecimento técnico. Mas é a forma de diminuir a pessoa, claro, a mulher. mas te coloca numa caixinha que você pode caber, né? E não ali num outro. Como eu ousaria representá-lo também, né? Como eu vou representar, se ele é o delegado também. Sim, sim. Então, E se for um elogio sincero, não há problema falar que a mulher é bonita, que o rapaz é bonito, que está embelezando o ambiente, não vejo nenhum problema, mas isso não tem nada a ver com a competência ou não, e com o principal fato que, no caso ali, nós estamos falando da delegacia, assim por diante. Mas, Daiana, esse tema aqui é um tema que, né, você tem aí também as suas situações, pode explorar isso daí com a nossa convidada. Não, eu acho muito interessante, Raquel, tudo isso que você traz, porque, de fato, faz com que a gente abra os olhos para perceber outras coisas que, às vezes, não faz parte da nossa vivência, mas ainda assim compõem a sociedade, né? Então, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta sobre a realidade social, juntando um pouquinho tudo, porque a gente estava falando do esporte e a gente fala também da realidade social. Você enxerga o esporte como uma possibilidade de política pública para uma sociedade melhor e mais segura? E, além disso, aí eu queria já linkar com o lugar da mulher mesmo. Você percebe que o esporte é ofertado às mulheres na mesma medida que aos homens? Perfeita essa pergunta, acho maravilhosa. É necessário, como urgência, a implementação de políticas públicas, não só para a inclusão social, até mesmo para que nessa nossa situação latente de criminalidade que a gente vivencia, o crime, a gente não consegue, a gente está numa situação completamente insegura. O Estado ele não estrutura as forças de segurança a ponto de conseguir combater o crime, e não é a pauta de hoje, depois vocês me convidam para falar no segurança pública. Com prazer. Mas, claro, o esporte, além de ser democrático, ali não vai escolher quem é o mais bonito, quem é o mais favorecido economicamente, vai escolher aquele que tem melhor aptidão, e a aptidão é independente, a competição fiscal é democrática a partir do momento em que, claro, você vai fazer o esporte de acordo com a sua aptidão física, o seu desempenho, o seu corpo, porque existem N quantidade de esportes, então cada esporte ele vai atrair. E eu vejo muitos atletas maravilhosos assim que hoje nos representam em Olimpíadas, né, que é o ápice do atleta, e que realmente foi por oportunidade de ter um contato com o esporte. O esporte ele é democrático, ele faz parte da inclusão social e ele muda vidas. O esporte, se fosse bem direcionado, a gente vê vários países que o esporte é valorizado, não estou falando de supervalorização também, mas o esporte bem valorizado, todos aqui incentivam. E agora, das mulheres, eu não acho que não há uma proporcionalidade na demanda de
atração das mulheres para o esporte. Eu acho que a nossa cultura nem incentiva as mulheres a irem para o esporte. Esporte é coisa de menininho. A menininha vai ficar lá brincando, ou de boneca ou de casinha. A gente vê isso até hoje, né? A menininha tem que brincar assim. Ah, nossa, a menina gosta de skate, a menina gosta de jogar bola, a menina gosta de pular o muro. Ah, é uma moleca, entre aspas, é um moleque. Essa concepção de norte que a gente ainda hoje vê, a gente está em 2021. Eu, quando fazia capoeira, eu era a única menina na capoeira. E a capoeira, em muitos locais, a capoeira ela é praticada, de repente, na minha época já não, mas eu vejo que antes, né, a capoeira ela era um esporte marginalizado, a gente sabe. E eu era uma japonesinha lá fazendo capoeira, só a única menina fazendo, né, mestiça. Então é uma situação que você vê que muitos esportes são pejorativamente não, são estigmatizados como masculinos. Artes marciais, taekwondo, também é a única menina. E a capoeira é menos estigmatizada do que outras lutas de combate, né? Mas não tem mulher muito praticando, porque Não, tem tem até o lance do poucas, maculelê, da dança, do claro. samba, por isso que eu falei que vocês sambassem, maculelê, né, esse esporte mais popular, eu sei, porque na capoeira tinha uma parte. E no caso da capoeira, além da mulher, ainda a oriental, né? Criança, menina. E aí eu vejo que muitos esportes, se você vai escolher, por exemplo, jiu-jitsu, né, até hoje, você vai escolher, são esportes que a gente não vê mulher praticando, e eu acho isso completamente errado. Essa mulher tem todo o dom para a prática daquele esporte, ele não deveria ser masculino ou feminino. Aqui no Brasil, hoje, que a gente vê mulheres praticando futebol, não é comum também, né? Vamos lá jogar uma pelada lá no campinho? Vamos alugar uma quadra? Você não vê mulher. Você não vê. Estados Unidos a gente já vê. Paulão, manda aí, amigo, enquanto ela está ali se hidratando. Pessoal, a gente tem falado aqui, ela está fazendo um esforço aí no falar, né, que ela já está com uma certa... não é lesão, espero que não seja lesão, porque nós que somos professores, eu já passei muito por isso, tive que fazer uma reeducação por conta de falar demais. Então, se você já está com a garganta assim, você já se cuida. Então, eu fui no médico, falou que é uma inflamação nas cordas vocais. E eu tô rindo agora. Isso. E depois nós vamos passar um exercício de fonoaudiologia para você melhorar a respiração e acertar isso aí. Vai, Paulão. A gente vai mudar de tema? Fica à vontade, né? Agora não temos aqui tema, vamos ir. Poxa, eu queria abordar um tema, não sei se você sente à vontade, da Lei Maria da Penha, que fez 15 anos aí, né? De que ela existe, e o que eu sei da lei é que é uma lei muito boa, né? Está entre as 5 melhores leis que abordam o tema do mundo, né? Super eficaz, enfim. E também a gente sabe que as mulheres estão sofrendo muito ainda, né? A violência doméstica e tudo mais. No Brasil, a cada 2 minutos tem um caso de violência doméstica. É um índice absurdo, né? E assim, a lei é tão eficaz, existem tantos casos, né? Eu queria saber de você 3 coisas. Aonde está a falha disso, né? Se tem tantos casos, se a lei é tão boa, o que vem sendo feito nesse sentido e o que pode ser aprimorado e melhorado. Muito fácil a sua pergunta, Paula. Pô, não é verdade? Ela vai falar durante umas 3 horas agora aqui. Primeiramente, a Lei Maria da Penha ela é, sim, considerada aqui uma das 5 melhores legislações que norteiam formas e mecanismos de proteção à mulher vulnerável vítima de violência doméstica. Ela tem várias premissas e artigos ali para que, até ampliando o rol de proteção, volta e meia a gente tem uma alteração ali na lei para ampliar o rol de proteção. Erro. A implementação das políticas públicas para que seja efetivada essa proteção não ocorre. Por que não ocorre? O que é feito? Marketing político para acalmar o clamor social que hoje está tão em pauta, tanto se fala da violência contra a mulher. O que significa? Que o governo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que é a minha área, fala, vou abrir delegacias 24 horas. A gente vê isso anunciado no jornal. Que ótimo, delegacias 24 horas. Funciona sem delegado? Funciona sem policial? Não funciona. O que é feito na prática? Hoje, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, a gente tem um déficit que supera 15 mil policiais. Então, quando o governo fala, vou anunciar e vou abrir tantas delegacias da mulher 24 horas, e simplesmente
ele abre numa outra delegacia já existente, ele coloca uma outra placa, ele pega permutado policiais de delegacia já em escassez de policiais, ele sobrecarrega de forma desumana o trabalho desse policial, que é obrigado a trabalhar no lugar de 4 ou 5 policiais, e de uma forma muito clara, adianta termos milhares de pronto-socorros, no caso da delegacia pronto-socorro do crime, se a gente não tiver especialistas tratando e sanando aquela doença? Adianta? Não. Então, o que acontece? Você vai lá, você faz um BO, pede uma protetiva de urgência, e você não tem condição de presidir inquéritos, secretariar inquéritos, conseguir fiscalizar as protetivas de urgência que estão sendo solicitadas por aquelas vítimas, o cumprimento dos agressores, se estão descumprindo ou não as protetivas, se é necessário mandado de temporária para aquele agressor, se o inquérito ele para. Aí você vê inquéritos explodindo nas delegacias, cartórios e acervos cartorários atrasados, e aí também vem o judiciário moroso, sim, porque não adianta a gente falar que também é só a ineficiência da polícia. A ineficiência da polícia está muito patente, que é a primeira porta de entrada do sistema de justiça criminal. Tá clara quando eu estou falando ou está muito abafado no som? Não, Tá bom, Tá legal, pode falar. O sistema de justiça criminal, ele dá como porta de entrada uma delegacia de polícia, que daí vem o Ministério Público na sua denúncia, o Poder Judiciário no seu julgamento e deferimento das ordens judiciais necessárias, cautelares, protetivas e etc. E aí o que acontece? Quando você tem já na porta de entrada um desequilíbrio, uma deficiência, você trabalha todo o resto do sistema. E aí o judiciário, a gente vê que existe uma morosidade também no deferimento das cautelares, das medidas. Porque a vítima, ela tem a proteção na lei. Só que, na realidade, ela está completamente desprotegida. Quantas vezes a gente vê nos jornais que a vítima denunciou 8 vezes e foi morta? Sim. Porque o Estado não está presente. O Estado finge e noticia e dá uma publicidade muito boa de sua presença, mas não passa de publicidade e narrativas faciosas. Só para quem está aí em casa e também até para mim, né, para esclarecer um pouco mais, você falar do policial que está um déficit de 15 mil pessoas, mais, o policial civil, ele tem uma função, e o policial militar, ele tem uma outra função, uma outra formação. Como é que funciona essas duas situações aí para a gente entender? Quando eu falo do polícia civil, é o contingente aqui no estado de São Paulo. Nós temos um contingente de 28 mil policiais, deveríamos ter uns 42 mil, por isso que o déficit é de 15 mil. Polícia Militar é a polícia, a diferença. Polícia Militar é uma polícia de governo, uma polícia ostensiva e preventiva. Ela atua antes da prática do crime. Eu lembro que aqui, por volta, eu não sei se acontece muito, você está subindo aqui da 23 de maio, quebra os carros e roubam as bolsas. Sim. Ainda continua? Um pouco menos, mas tem. Na Rua Estela aqui, se a gente parar o carro ali, você tem uma grande chance de não achar o seu carro de volta. Porque você fica parado com o carro subindo no trânsito, né? E é necessário ali uma política de segurança pública estadual, mas é o responsável a Polícia Militar, que tem a obrigação do policiamento ostensivo preventivo. A Polícia Civil é uma polícia que atua após a prática do crime. O crime ocorreu, a polícia, ela investiga, ela coleta o conjunto probatório, que ele é consubstanciado no inquérito policial, que ele vai dar base para uma denúncia ou não. Agora, eu só vou quebrar uma premissa. A polícia não atua nem para acusação, nem para defesa. A polícia atua para justiça. Ah, mas o delegado ele não atua para prender? Não. A gente não tem compromisso nem com a denúncia, nem com a prisão daquele que é apresentado, nem com a liberdade. Nem com a liberdade, se ele for ocupado. A gente tem um compromisso com a verdade possível dos fatos. Então, os fatos chegam até ali, eles são investigados, a gente chega a uma conclusão no relatório e ali a gente delibera se é necessário, se ele é ocupado ou não. Então, essa a situação. E por que a gente está numa criminalidade? O que afeta a falta de investimento direto na Polícia Civil com a segurança da população? Completa. Porque o governo, ele prioriza o investimento no marketing, como eu te falei. Então, vamos deixar um monte de policial uniformizado, viatura caracterizada, que a pessoa acha que está sendo protegida. Só que a proteção está com investigação para inteligência, interceptação telefônica, troca de dados,
e tudo isso é velado. É como se fosse a iluminação pública de uma cidade de saneamento básico. Ninguém enxerga, mas é aquilo que não deixa a cidade ficar caótica. Então, a gente está no caos porque nós não temos estrutura para aquela que tem atribuição legal e constitucional de combater o crime. Esse exemplo que você deu da quantidade de vezes que você vê uma pessoa indo à delegacia, faz lá o BO, fala que está sendo ameaçada e depois acaba, infelizmente, né, tendo problema e tendo assassinato assim por diante. Se essa situação não ocorresse, geraria, com certeza, uma sensação de segurança. Eu fui lá e falei que estou sendo agredido e aí a situação ocorreu e não foi nada mais para frente. Poxa, eu me sinto seguro porque eu fui à delegacia, fiz a denúncia contra aquela pessoa que estava me ameaçando e o negócio resolveu, né? Então, isso aí Sabe por que você se sentiria seguro? Porque tanto você como aquele que praticou o crime teriam a certeza do castigo. Tá. Se você quebra normas e regras, se você é ali responsabilizado, você sabe que a responsabilização, o Estado é ineficiente nessa e por essa responsabilização, por essa resposta estatal para aquele que pratica crime, a gente vê a ineficiência. E, em contrapartida, a população ela fica à mercê da criminalidade. Bom, eu quero te fazer uma pergunta nessa outra situação ali do machismo e tudo mais. Machismo é uma coisa e violência contra a mulher é outra. São duas coisas distintas, né? Você falou do machismo velado, que é uma coisa que realmente é bem difícil, né? Eu acho que é mais, não é que seja mais ou menos, né? Mas é muito complicado de você combater esse machismo velado, né? E a violência contra a mulher é uma outra situação, são coisas distintas, né? E como é que vocês lidam com isso daí na delegacia? Essa situação fica clara para vocês? Vocês têm como atuar quando essas situações diferentes ocorrem? Elas são distintas a partir do momento que nem todo machista pratica crime. Tá. Mas todo aquele que pratica crime contra a mulher inevitavelmente é machista. Porque quando você pratica um crime contra a mulher, tem aquele aspecto da vulnerabilidade física, emocional, a situação de hipossuficiência física mesmo em relação àquele agressor. A gente sabe que nós, mulheres, por mais que praticamos esportes, não vai comparar com a força física de um homem, até que não pratique esporte, Sim. completamente diferente. Então, existe aquela covardia, o machismo inerente. Então, não é todo machista que conclui e que efetiva a prática de um crime. Mas a gente pode falar que todos aqueles que praticam crime são machistas, objetificam a mulher, coisificam a mulher, tratam aquela mulher como propriedade sua fosse, não admitem o não admitem. E o relacionamento abusivo, que é o ciclo, posso falar o ciclo? Pode. O ciclo do relacionamento abusivo é o seguinte, e é muito importante, tá, meninas? E meninos, meninas e meninos, porque mais importante do que as mulheres são os meninos não permitirem que seus colegas ou que pessoas participem desse relacionamento, né? Relacionamento abusivo é nenhum agressor, nenhum cara que começa espancando a mulher, ele conquista aquela mulher espancando, dando um tapa na orelha, um soco já no foi filho. Um príncipe, já. Sempre. Sempre. Mas um príncipe melhor do que vocês, tá? Melhor do que meu marido, mulher, qualquer um. É aquele cara que é um príncipe cara encantado. Príncipe encantado. Ele é o cara que aquela mulher em contrapartida vulnerável emocionalmente, triste ou carente, porque aquelas mulheres que estão já emocionalmente estabilizadas, elas detectam os primeiros passos de um relacionamento abusivo. Aquela que está vulnerável emocionalmente, fica muito mais fácil estar ali na vulnerabilidade emocional e uma presa fácil para aqueles agressores. Então, quando faz essa conjugação agressor com a vulnerabilidade emocional de uma mulher, aí fica muito mais fácil. Então, inicia com a lua de mel, com o cortejamento, com aquelas situações em que a mulher se sente protegida e amparada, era tudo que ela precisava. Próximo passo é o passo da tensão. Começa a ficar tenso. E é uma tensão assim, nossa, se eu não responder agora, ele vai ficar bravo. Eu tenho que chegar aqui em casa. Nossa, eu não posso sair. Ai, essa roupa ele não vai gostar. Nossa, mas se eu conversar com o menino, ele não vai deixar eu conversar. Aí ele pode me largar. Então, aquela tensão, aquele desconforto, aquela situação em que ela não está confortável. Existe um desequilíbrio absurdo de relação. Ele tá, o agressor, e quando a gente está falando recorte homem e mulher, tá, gente? Que existe mulher agressora e homem vítima, existe, mas a gente está fazendo recorte.
bem Sim, claro. sim. E aí aquela tensão constante, aquele pisar em ovos, aquela situação que vem a explosão. Primeiro tapa, primeiro soco, primeiro xingamento oral, porque uma agressão oral também são aquelas 5 formas, né, de violência: verbal, moral, física, psicológica, patrimonial e sexual. Aquela agressão verbal ou física leve. E quando a mulher se assusta e fala, não, agora eu não quero mais, né, nessa agressão, volta a ser o príncipe. Mas geralmente, meu amor, quer casar comigo? Essa mulher da minha vida, me perdoe, ó, aquele buquê de flores, não me largue, não me arrependi, eu fiquei alterado, eu fiquei nervoso, nunca mais vai acontecer. E aí fica aquele ciclo, às vezes eterno. 10, 20, 15, 20, 30. Agora, Raquel, te interrompendo um segundo, exatamente nesse ponto que você falou. Nesse momento, eu sou muito amigo na relação, né? E eu chego para ela e falo, olha, você não está percebendo o que está acontecendo? Vamos sair disso daí, sai fora disso. Isso, enfim, ajuda, não ajuda? Ela tem que perceber que o negócio está dando certo. Como é que essa pessoa, né, que está já vulnerável, como você falou, às vezes não tem força para sair. Ela precisa de uma força do lado. Como é que é isso? Chamaram um psicanalista aqui. Rapaz do tem que céu. chamar assim, porque é importantíssimo. A vítima de violência é uma vítima diferenciada que tem que ter um apoio psicológico inevitável. Essa pergunta é perfeita, porque o certo é intrometer, né? Eu, por exemplo, não consigo ficar quieta. Então, Agora pergunta para mim. Perdi já mais de 15 amigas. olha como são as coisas. Vieram voltar a ser amigas depois de uns 5 anos, eu estava certa. Mas assim, já perdi de ser madrinha de casamento na porta da igreja, quase acontecendo um casamento que eu tive que falar, eu não vou conseguir abençoar esse casamento, porque eu sei que a situação é assim, desculpa. Eu vou no casamento como convidada? Nem aparece, então. Foi assim, né? Porque eu fui convidada como madrinha. Sim. Eu já sabia da situação, eu falava assim, olha, você sabe da situação, eu não consigo abençoar um casamento dessa forma. Então nem aparece no casamento, nem convidada, você não é bem-vinda. Tá bom? Essa aí não me procurou mais. Mas algumas pessoas já me procuraram, algumas amigas que à época eram. E assim, o que vem? Aquele agressor já usa aquela manipulação psicológica mental, né? Tá com inveja, não acredita, né? Ele isola. O isolamento social foi muito fértil para os agressores das mulheres, para aqueles ambientes abusivos de relacionamento criminosos. Esses 2 Porque é uma das anos que nós estamos estratégias, passando, isolamento social de familiares, amigos, profissional, que a mulher fica isolada para ela não ter um amparo, um apoio. Quando é a mulher que procura, significa que ela já está ali consciente do abuso, tudo, aí ela consegue se desvencilhar. Nem sempre. Tem mais chance, né? Mas nem sempre. Né? Eu acho que assim, tem estatísticas mundiais, uma Organização Mundial de Mulheres Vítimas de Violência, ligada à ONU, em que falam, estatisticamente, mundialmente, as mulheres só procuram ajuda na 8ª agressão recebida. Nossa, o que significa isso? Muitas vezes as mulheres não chegam até a 8ª, elas são mortas ainda. Então, as mulheres percebem que estão... Mas é como se fosse uma dependência química daquele agressor que faz mal, que vai matar, mas não consegue largar. Então, por isso que o apoio psicológico é muito necessário. E se você vai falar para um dependente químico, não é um assunto, mas olha, essa droga vai te matar, ele vai rir da sua cara e vai continuar. Entendeu? Não tem que ter um apoio muito mais complexo em relação a isso. Isso nunca vai acontecer, imagina. Vou falar um exemplo aqui, que eu não via a imprensa explorar, mas todos lembram. De uma juíza no Rio de Janeiro, juíza, sabe de todas as leis, julga, inclusive casos de violência doméstica. Estava sendo ameaçada e perseguida pelo seu ex-marido. Detalhe, ex-marido desempregado. Ela foi morta no Rio de Janeiro, com facadas na frente das 3 filhas pequenininhas. Vocês lembram desse episódio? Putz, eu não... Recente, 1 ano e meio atrás. Então, o que acontece? Você vai falar, é a classe social, é a dependência econômica? Não é. Ela dispensou escolta, ela dispensou também o porte de arma, não que isso poderia salvar, mas ela subestimou o agressor e achou que ele não seria capaz de matar. Mas eu estou fora da relação, vejo essa situação de abuso, eu devo interferir. Você deve interferir, sim, porque você vai estar fazendo a sua parte, mas você saiba que você provavelmente pode perder a amizade. É uma situação que é... Mas acho que Perdão.
Não, pode falar, Dai. Acho que como conduta social é importante que a gente entenda e ampare essas pessoas que passam por isso, né? Então, por mais que individualmente isso cause determinado transtorno, que, por exemplo, é terminar uma amizade, mas acho que como conduta social, com comprometimento com a justiça e com todos esses valores que a gente falou, talvez seja importante a gente pontuar sim, né? E ser suporte para todas essas mulheres. Sim. Me corrija até se eu estiver errado. Assim, o metrô acho que faz um treinamento com os funcionários dele, né, para detectar Eu não essas coisas. sabia. Eu acho que é o metrô, sim. É? Ele faz esse treinamento, o pessoal está percebendo que teve algum incômodo aí da mulher, um homem e tal, do Muito segurança legal. se intervir. Muito legal. Eu sei que na Polícia Civil do Estado de São Paulo tem sim treinamento, um atendimento diferenciado para aquela mulher que é vítima de violência. Tem que ter um atendimento diferenciado para essa mulher. Quantas vezes nos meus plantões chegou a mulher ali num flagrante delito, inequívoco, a polícia militar conduzindo, a mulher com o rosto desfigurado, completamente com os dentes quebrados, a prisão em flagrante ali, fui arbitrar a fiança e quem pagou foi aquela mulher. A partir de um momento eu não arbitrei mais a fiança, porque ela estava desesperada pelo fato daquele pai do filho dela ter que dormir no cárcere. Então é uma situação muito surreal. Não, e nunca podemos julgar a vítima, porque a vítima ela está refém daquele ciclo abusivo de violência. E como é que vai para casa depois dessa? É só não arbitrar mais a fiança. Né? Putz, nós já estamos falando aqui há quase uma hora, e daqui a pouquinho nós vamos chegar na nossa questão aí de perguntas e respostas. Será que o pessoal está me escutando? Sim, Tá? sim, estão escutando. Diana, manda aí. Não, eu ia falar só tanto estão te escutando que já tem 2 perguntas aqui que eu queria fazer faz um tempo já, mas eu estava esperando o melhor momento. São 2 perguntas que talvez dê para... Eu vou falar as 2 porque talvez dê para você juntar, né? Então, a professora Daniela, ela pergunta assim, ó, como o esporte é tratado no sistema presidiário no Brasil? Então, qual é o lugar do esporte nesse sentido? E a professora Cláudia, ela pergunta assim, existe algum projeto para fomentar o esporte ou a atividade física no sindicato dos delegados? Não existe. Vou primeiro do que... Podemos falar do vou primeiro falar do sindicato dos delegados, que daí é uma atribuição minha. Perfeito. Infelizmente, a atribuição do sindicato também poderia abarcar a fomentação da prática de esportes. Fizemos só uma vez um intercâmbio com juízes, promotores, defensores, foi num clube muito grande ali dos auditores fiscais. A gente chamou os colegas para um sorteio, para um campeonato de futebol. Tá. Pouquíssimos compareceram, mas é a nossa realidade. A nossa realidade é tão latente, a ausência de tempo, a escassez, a péssima estrutura de trabalho, a forma como que muitas vezes o policial ele não pode ter o luxo de um lazer, então o pequeno lazer ele vai ficar com a família se conseguir. Os péssimos salários, a gente está no estado mais rico da federação, estado mais rico da federação, e que é o que pior paga. Então, do mundo, o policial, aqui no estado de São Paulo, é o que pior paga. Então, para o policial civil, então o que acontece? Ele não vai ter o lazer, ele vai estar fazendo um trabalho dobrado, porque ele vai procurar um bico para trabalhar. Então, o esporte, por mais que seja importante, todos saibam, até campeonato de tiro, essas coisas a gente não consegue, porque ele vai estar lá se virando na nossa realidade da Polícia Civil para tentar se virar nos 30, para trabalhar mais. Então, é triste. Isso que é a realidade social, também é um reflexo da realidade social, né? Muitos não conseguem praticar esporte porque tem que trabalhar e não é suficiente. Na área da educação, Rafael, acontece muito isso também, com os professores que têm que trabalhar mais como escola, não é o caso da nossa, que nos remunera muitíssimo bem, e que faz da capacitação contínua aqui no Bandeirantes uma das marcas da escola, o fato de o professor não ter tempo para estudar. Né? Então, o professor normalmente acaba tendo que trabalhar em 2, 3 escolas. Depois que o professor se forma e ingressa no colégio, o professor não consegue mais fazer a sua formação continuada, vamos dizer assim. Né? Você está falando aí do lado do esporte, então você vê são 2 realidades parecidas, né? Uma do lado educacional e aí você também na situação da Polícia Civil aí, que infelizmente a gente gostaria que fosse muito mais. É a do Vinícius, o Dai. Sistema presidiário, é a única pergunta que eu não vou responder, porque eu não gosto de responder sem conhecimento completo. Sistema penitenciário não está na Secretaria de Segurança Pública, não faz parte da Polícia Judiciária. Então, eu não tenho conhecimento como ocorre, só o conhecimento que todos nós temos
transmitidos por jornais, mídias e TVs. Não tem conhecimento mais complexo. Claro. E o Vinícius está perguntando para você uma situação marcante, que você deve ter tido várias. Mas uma que você acha que seria legal aí você falar para a gente, uma situação marcante que você teve aí nessa sua carreira. Foi, claro que as situações marcantes vão ser tristes, tá? Eu vou falar uma não tão triste, porque quando você entra para a polícia, você começa a duvidar do grau e da capacidade da crueldade humana pode atingir. Você duvida que aquilo pode ser humano, de tão cruel que os crimes podem chegar, né? A crueldade do ser humano. Mas um que não é que é legal, mas é um crime que é um crime que seria de início de competência da Polícia Federal. Nós atuamos nesse caso, que era uma situação que estava no 19DP, na Vila Maria, deu mídia até jornal. Eu achei, porque assim, você fica olhando, né? O tempo todo você está olhando. A gente treina, né? Treina tudo. E ali é um treinamento empírico, inerente. Aí eu vi um boliviano, foi lá e registrou extravio de documento. Foi o segundo, o mesmo extravio. Falei, ué. Terceiro, eu falei, pera, deixa eu me inscrever. Eu falei, o que está acontecendo ali? Eles estão vindo registrar extravio de documento. Eu falei, mas é o terceiro já, em menos de uma hora. Pergunta aí para esse terceiro, quantos mais vão vir? Estão vindo mais 20. Eu falei, oi? Daí, vamos chamar. Daí eu já chamei. Falei, o que está acontecendo? Vocês perderam tudo de uma vez? O que aconteceu? Não, aqui a gente mora tudo junto. Alerta, ligado, né? E aí todo mundo perdoou assim, vocês moram tudo junto? Onde vocês moram? Aí tinha um que só falava uma língua indígena, um dialeto indígena específico da Bolívia. Não é o Tupi-Guarani, que eu acho que é do Brasil, né? Nem eles conseguiam se comunicar com o que estava ali tentando fazer, que não ia. Como é que ele vai ter documento? E aí eles, não é nada, tal. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, onde vocês moram? Não queriam falar. Vamos até lá, a gente já faz tudo junto. Aí eu já chamei a equipe do plantão. Detalhe, não era uma equipe de investigação, foi um plantão normal, que eu poderia simplesmente, vai fazendo isso aí. Podia? Achei isso, eu falei, vamos lá, vamos pegar a viatura, vocês vão lá e tragam todo mundo para cá, 2, 3 viaturas e vamos trazer todo mundo. Chegaram lá, tinham 2 bolivianos que eram os donos da casa, praticamente. Levamos para a delegacia, eles já tinham 3 passagens por tráfico de pessoas na Polícia Federal, inclusive prisão. E eles aliciavam os bolivianos, bem simples, de uma cidade bem simples ali, traziam. Aí até o meu titular à época, porque existem os plantonistas e o titular que administrativamente coordena uma delegacia. Falou, mas isso aí é competência da Polícia Federal. Não interessa, vamos fazer. Foi competência da Polícia Federal, a gente fez todos os atos de polícia judiciária, o indiciamento dos 2 ficaram presos, mas o juiz direcionou para a Justiça Federal e eu não tive mais acesso. Mas todos os atos de polícia judiciária, aquele primeiro momento que você pode praticar a legalidade da justiça, amparar, a gente fez ali. Não gostaram alguns, porque iam estar sem casa, eles ganhavam R$8 por dia, vieram já com uma dívida de R$30 mil, olha só, ganhando R$8 por dia. Eram escravos eternos. E era um local totalmente insalubre, com crianças, com máquinas, com comida, com camisetas, costurando. Então era um escravo. Isso aí foi uma situação marcante para você. Foi, porque não é sempre que a gente consegue fazer um flagrante na situação prender, porque geralmente eles fogem, e foi uma oportunidade num plantão, né? E ter um olhar sensível para perceber. A gente é que assim, às vezes a demanda é tão grande que a gente não consegue fazer o que a gente gostaria de acordo com a nossa excelência. Ali, especificamente, era um dia que estava tranquilo. Então, que foi possível escolher. Saímos de lá, então começa às 8, a gente saiu de lá quase 4 horas da manhã no dia seguinte. Nossa. Não é brincadeira, né? Eu vou fazer a minha última pergunta aqui, depois nós vamos para aquela questão de 12 questões rápidas, hein? Ô, Raquel, é claro que eu acho que o que está à frente é a justiça, sem dúvida nenhuma, é combater aí a criminalidade assim por diante. Mas tem alguma diferença quando você encontra ali um homem fazendo um delito ou uma mulher fazendo um delito? Isso passa na cabeça de vocês? Não passa? Você acha que em relação aos homens, é claro que não dá para você falar com a cabeça dos seus óbvios, né? Você pode falar pelo que passa com você, mas pela realidade que você tem. Você sente que isso às vezes ocorre ou isso é uma coisa que independe na hora que vocês estão ali no dia a dia de vocês? A quantidade de homens que são conduzidos às delegacias é absurdamente maior. A gente pode falar que são 90% de homens que são conduzidos ali,
investigados ou presos em flagrante, uma proporção bem menor de mulheres. Crimes de violência, praticamente homens que praticam violência contra as mulheres. Só uma vez que eu peguei um caso em uma situação em que o homem era a vítima e a mulher era agredida. Foi até engraçado, porque essa mulher chegou primeiro, ela tinha um porte bem grande em todos os aspectos, e ela estava com um cortezinho aqui bem pequeno no olho, e falou, meu marido me espancou, onde ele está? Vocês têm que pegar em flagrante, ele está lá dentro de casa. Eu falei, vamos lá, vai lá, vou pegar o cara. Aí chegou, cara, metade do meu tamanho, com 2 olhos roxos, a boca toda destruída. Falei, se alguém vai ter que ser preso em flagrante aqui, não sei, né? Aí eu fiz autor / vítima. Então foi uma situação engraçada, mas geralmente são os homens que praticam, nas minhas experiências, assim, dos plantões da periferia aqui da estação. Muito bom. Aqui eles estão perguntando sobre machismo, você já acabou de falar aí de várias situações que você já presenciou, né, sobre machismo. Nossa, a gente poderia estar falando aqui durante, né? Tem mais alguma questão, Daniel? Vamos para o nosso... Tem mais uma pergunta aqui. Vamos aí. Do Daniel, que eu achei bem interessante, vou fazer para você, tá bom? Raquel, você deve testemunhar inúmeros casos de preconceito diariamente, como o próprio machismo que você está colocando. Eu gostaria que você comentasse também sobre o racismo dentro do ambiente policial e se você já testemunhou algum caso dentro e fora da polícia. Eu tenho visto a maioria negra em prisões, julgamentos, enfim, abordando mais esse tópico que ainda está muito presente no Brasil. Sim, eu acho que assim, a gente presencia, todos nós somos responsáveis para combater abusos contra direitos humanos, abusos contra todas as espécies de vulnerabilidades sociais e até aqueles que são as minorias. Agora, eu acho que com propriedade, eu posso falar do preconceito, eu não posso falar do preconceito com propriedade contra afrodescendentes ou descendentes, porque eu não passo internamente, eu presencio. Posso falar uma nuance de preconceito contra os japoneses. Geralmente, os japoneses eles são estigmatizados como bobos, né? Como quietos, ou extremamente inteligentes. Mate um japonês, você entra na USP, é geralmente assim. E isso eu já passei com preconceitos antes de entrar na polícia. Depois que você entra na polícia, você tem certos tipos de preconceitos por ser japonês. De repente, e aí são preconceitos bons, se são bandidos com distintivo, utilizando o distintivo para a prática de crimes. Vamos ficar com cuidado que a gente não sabe, porque o japonês tem a fama de honesto. Então, são situações em que todo mundo com as suas etnias, com a miscigenação que é o Brasil, tem um certo tipo. E eu posso falar pelo preconceito que o japonês passa. Eu acho que o preconceito que o japonês passa é superado pela sua imposição em realmente de se posicionar como intelectualizado, inteligente, vence pelos estudos, de uma organizado, moralidade, uma conduta moral que o japonês tem, de tradição milenar, que eu sou no voz do Japão. Mas muitas vezes o que eu acho errado é que a pecha, quem nunca já subjugou um japonês achando, uma japonesinha tonta ali, entendeu? Esse tipo de preconceito que, de repente, quando vai ver, a gente não se deixa levar com esse certo tipo, japonês vai... Não foi o seu caso, né? Não é japonesinha. Mas assim... Mas são situações em que eu posso falar pelo... Claro. Todas as etnias devem ter tipo de preconceito. A gente fala muito do preconceito contra o afrodescendente, porque a gente sabe que houve uma injustiça social muito grande até esse tipo de chegar até a educação, até outros... Foi pela nossa história, né? Nosso processo de história. Mas eu não me sinto apta a ter a legitimidade para falar um assunto que eu não tenho dentro de mim, né? Sei, Raquel, eu até insisto, mas assim, porque eu achei a pergunta do Daniel muito pertinente, no sentido de que a questão racial também perpassa as condições sociais, inclusive das prisões e dos julgamentos, quando você né? fala em prisão, aí eu posso falar assim. Você falou, tipo, na polícia dentro como policiais, né? Agora, que eu pensei que era dentro da instituição. Não, eu acho que como uma questão social mesmo, claro, né? A gente vê que hoje temos até estatísticas aí em códigos abertos, em sites da Secretaria de Segurança Pública, da maioria negros e pardos em prisões encarcerados. Aí correlacionado diretamente com uma ausência de defesa técnica, uma ausência de acesso à justiça de uma forma mais igualitária e justa e digna, e aí
são colocados realmente para que sejam responsabilizados. Hoje em dia, os crimes também do colarinho branco, que até uns 10 anos atrás não eram punidos, a gente vê muito. Hoje em dia, nós estamos vendo gente que é branca, de alta classe social, encarcerada indo para o xadrez e pagando pelo crime. Antes, a gente só via furtador de galinha preso porque não tinham acesso a uma justiça adequada. Isso é fato. Isso é fato. A sociedade vem mudando aos poucos, mas com o panorama político que a gente vê, ontem mesmo saiu um código eleitoral de emergência falando que é proibido agora por 5 anos. Se você não sair da sua carreira 5 anos antes, juiz, promotor, delegado, policial militar, não pode ser candidato a cargos eletivos. Então, você já está resignando e Já tirando pessoas limitando, das políticas. Cerceando a liberdade das pessoas. Não é democrático. 5 anos é Sai bastante ontem, tempo, de hein? madrugada. Por exemplo, se você é um policial, você quer se candidatar, você tem que ficar 5 anos fora para depois. Sem trabalhar. Sem trabalhar, Recebendo dinheiro de alguma forma. Então, isso é verdade. Isso que você está falando é verdade. É uma realidade que a gente vê nos plantões policiais, quando a gente faz os flagrantes, nas delegacias e nas penitenciárias. Muito bom. Perfeito, obrigada. Raquel, nós vamos chegando aqui no finalmente, nós vamos fazer 12 perguntas para você. Você acha que é muito fácil você ficar lá na delegacia fazendo seu plantão? Mas eu quero ver você responder agora essas 12 perguntas aqui com poucas. O mais difícil vai ser responder isso com poucas palavras. Pelo que nós vimos, certo, Paulão e Dayana? Agora Ela responder. Teria até uma 13ª. Então, ela responder com uma pouco. dúvida. Posso tirar uma dúvida só antes? Claro, meu, fica à vontade. Pô, o papo tá bom, Porque a nós gente vamos ia embora. falar de playlist, do que você ouve e tal, não sei o quê, né? A gente que é do esporte também, a gente gosta de ouvir as coisas antes do esporte. Eu vou jogar, eu gosto de ouvir um determinado estilo de música, enfim. Tem aquela música que você curte ouvir? Pô, sei lá, eu vou lutar, eu ponho aquele som no carro. E eu tô na viatura, vou para alguma coisa, eu ponho tal som. Tem isso, não? Não, para treinar, eu acho que o rock balboa, né? Você gosta. Mas é legal? Sem dúvida. É. Mas quando você está indo para alguma missão, alguma Então, coisa assim, não tem espaço para isso ou tem? Tem, mas algo que eu sou ignorante completa é no âmbito musical. Então, eu gosto das trilhas sonoras. Eu estava apaixonada pela última, que era da Nasce uma Estrela. Sim. Aí depois teve um outro filme. Eu gosto de trilhas sonoras de filmes. De filme. Aí eu fico apaixonada, fico escutando as trilhas sonoras. Agora eu tô gostando da Juliette, daquelas da Juliette. As 5 músicas que ela lançou. Tá certo. Sou eclética. Muito legal. Mas tem, já que ele falou da curiosidade, mas tem espaço isso quando vocês estão indo para alguma Não tem, diligência, né? não. Não é impossível, né? Vocês estão Sim. totalmente Isso focados aí ali. é só os bloggers que fazem, não é assim, né? No trabalho. Não tem a menor condição. Tem concentração, você pode estar atropelando alguém, você pode... Sim. Em diligência não tem espaço, não. Muito bem, então tá bom. Então é o seguinte, nós vamos agora fazer aí, eu vou estar fazendo uma, o Paula uma, Dayana e assim por diante. O QAP na escuta. O QAP na escuta. QAP. E aí você vai respondendo dentro do possível com poucas palavras. Raquel, o que é família para você? Tudo. Gostei, Paula. Começou bem, Paulão. Qual o seu ídolo ou ídola na vida e no esporte? Vida, minha mãe. No esporte. Nádia Comaneci. Olha, muito bem. Nossa, Nádia Comaneci. Muito bem. Na folga, Raquel faz o quê? Na folga eu pratico esportes. Eu viajo, vou para restaurantes, fico com meu marido, com a minha família, amigos. Leio, assisto muito filme, estudo. Aí, você acha que ela não tem tempo de fazer as coisas aí? A minha pergunta é sobre filme. Um filme para você, já que você assiste muito filme. Aí eu vou falar um que é O Segredo dos Seus Olhos, porque retrata o meu dia a dia. E aí tem a questão moralidade, né, legalidade. Muito bom. Do Darim. Todo mundo já assistiu, né? É O Segredo dos Seus Olhos. É lindo. Vai. Falando nisso, qual que é a parte mais legal, mais interessante do seu cotidiano profissional? O dinamismo. Você não tem rotina. Se alguém gosta de rotina, ser metódico, não vai ser polícia nem delegado de polícia. Cada dia é uma surpresa. Mesmo agora na atuação de representatividade classista, também não existe. Ontem eu estava em Brasília. Hoje eu já estou aqui. Então não existe
existe. Não existe. Bom, tirando esse aqui, né? Sindicato dos Delegados de Polícia, 30 anos de luta, um livro para você. Tirando esse, né? Tá. Eu gosto do Crime e Castigo, do Dostoiévski. Olha só, não conheço. Muito bom. Atrás, professor. Tem filme já. Muito bom. Raquel, se você não fosse delegada, o que você seria? Professora de criança. Ai, que legal. Eu amo criança. E eu dei aula de taekwondo para criancinha na época. Sou apaixonada por criança. Apaixonada. Seria professora ou lidaria com criança. Trabalharia com criança. Eu amo criança. Que legal. Muito bom. Para combater o machismo, é preciso? Boa pergunta, hein? É preciso a atuação de todos, homens e mulheres no combate. Muito bem. O esporte para você. Essencial, tanto quanto os estudos. Então ela já roubou a próxima. O estudo para você, Raquel. Essencial. Tanto quanto esporte. Posso ser um pouquinho mais complexo? Claro, lógico, imagina. O estudo, ele rompe barreiras sociais. O estudo, você não fica resignado a algumas castas. O estudo, você consegue atingir o que você quiser ser. Eu não tinha ninguém na família na polícia. Com o estudo, determinação, entrei na polícia. O estudo, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser presidente da república. Até que às vezes não, né? Mas com o estudo, você atinge seus objetivos. Só com o estudo, você atinge seus objetivos. Perfeito. Profissionais. O mundo ideal para você é um mundo utópico, né? O mundo ideal é um mundo utópico que é necessário que a gente sonhe, tenha esperança para que esse mundo exista, para a gente continuar sempre correndo atrás. Mas é utópico o mundo ideal para mim. E você, para encerrar, Paulão? Raquel por Raquel. Olha que Raquel. bonito. Meu Deus. É difícil, tá vendo? Só quando a gente olha para a gente mesmo, né? A gente olha para dentro. Sonhadora. Muito legal. Pessoal, então, foi a primeira oportunidade que nós tivemos aqui desse novo projeto, que é o Esporte é Ponte. Um prazer enorme, foi muito legal ter conversado com você. Né? Antes de tudo, uma pessoa muito legal, maravilhosa, e ter a oportunidade de conhecer uma formação fora de série. Pelo que você falou, você seria professora e hoje em dia você é delegada, né? Então você vê só a amplitude que você tem, tanto de conhecimento. É mesmo, olha que legal. Tá vendo? Então, a amplitude que você tem aí de conhecimento, de ação, enfim, de determinação e assim por diante. Então, quero agradecer muito o Paulão, agradecer muito a Daiana que está aqui. Você pode deixar uma última mensagem aí para nós, que foi muito legal ter passado essa uma... Pô, nem parece, né? Mas já estamos aqui há mais de uma hora conversando, batendo papo. A mensagem é que foi uma honra participar desse bate-papo e que vocês são a esperança do Brasil. Tenham consciência moral, ética, política, para que esse Brasil tenha jeito que vai ter. Então, eu estou falando com os futuros líderes e determinadores ali dos nossos rumos e dos nossos destinos. É isso aí. Paulão, legal estar com você mais uma vez. Não, adorei estar aqui, adorei te conhecer, Raquel, fantástico. Acho que a gente vê muito debate aí sobre os 3 pilares, né, que a gente fala, educação, saúde e segurança pública, só que segurança pública não se debate, né? Então, assim, você ter essa oportunidade, mesmo que seja pelo viés do esporte, né? Poder conversar um pouco de segurança pública, pô, é fantástico. Acho que é muito legal. E ainda mais conversando com você, pô, né? Por tudo que você faz aí, representa. Então, né, agradecer também sua presença aqui, por falar que foi demais. Bacana mesmo. Daiana. Valeu. Eu acho que tudo foi dito, assim, é um prazer te ouvir. Acho que tudo é referência também, então, ter uma mulher inspiradora, para que as nossas meninas também possam te olhar e se inspirar, eu acho que isso é fundamental, né? Então, muito obrigada por inspirar a mim, aos meninos e também a quem está vendo hoje. Nós vamos ver se você trouxe um livro para nós. Você trouxe um livro para nós, porque ó, ela já mostrou, e agora vamos entregar também para ela ali. Várias coisas. Pode abrir? Claro, imagina. Esse aqui. Olha. Aí, ó. Gente. O universo de Manoel. Você gosta de... Fazer colégio? É daqui? Sim. Tudo feito por vocês?
esses são artistas que têm algumas obras na escola, né? Então, Chique. alguns desses quadros, a gente tem a Isso. imagem aqui. Gente, são livros Acho que- até de conteúdo altíssimo, mas até decorativos, né? Sem dúvida. E conversa muito com arte, né? Que também Muito. a gente não teve tempo de abordar, mas que traz reflexões Ai, vou ler. importantes. Próximo livro, esses dois. Essa aqui é a nossa história, né? Essa Essa aqui é é igual essa aqui. Então. Vou ler. Ai, amei, muito obrigada. Ai, adoro bloquinhos. Adoro. Ecobreg, nossa. Amei, amei, E a amei. nossa jaqueta. Já quando você for fazer a sua atividade física, Ai, que Isso. show. Olha isso. Já vou treinar com ele, hein? aí, ó. Como Já a nossa experimentou. polícia civil bandeirante, né? Aí, ó. Ó. Deixa eu ver. Ó, deu certinho, que eu sou grande, hein? Aí, ó. Olha, ficou show, hein? Eu tinha que ter, Muito legal. tinha que ter feito assim. Aí Olha sim, ó. isso. Aí, ó, estilo. Não tem Muito nada bom. atrás? Não tem. Aqui, Não, aqui atrás, aqui em cima tem um. Gente, isso aqui é Esse feminino, porque é fit? Não é feminino, mas ele tem esse. Pode Ele ver, é né? mais assim, slim, vamos Ai, dizer, né? amei. Então, Mas é tá, legal. que bom. É isso aí, pessoal. Então, olha, foi muito legal estar com vocês todos aqui que participaram, muita gente participou. Isso aqui está gravado, depois a gente vai disponibilizar para todo mundo poder ver. E nós vamos divulgar para vocês não perderem, porque foi uma conversa de altíssimo nível. Não poderia deixar de ser com 3 pessoas que estão aqui à minha frente de uma forma muito legal. E mais uma vez aí, tem mais, hein, pessoal? Realmente vão ter outras pessoas que vão participar, mas foi muito legal ter a Raquel com a gente aí, nosso primeiro Esporte e a Ponte. É isso aí. Então, valeu, pessoal. Obrigada, Valeu. gente. Valeu. Ai, eu quero uma Muito foto bom. para postar no meu Claro. Insta. Vamos encerrar.